Bem, gente, vamos lá. Hoje são 3 de 12 de 2024, às 9h55. Vamos fazer o estudo do mercado do dia. Bem, aqui vamos tentar ter uma visão do passado. Aqui era uma região de máximo, onde o preço vai e rompe. Isso aqui poderia ser chamado de boys. Aí ele vem, quebra esse fundo, que a gente chama de choque. Quando o preço faz isso, ele vira para venda. Então, a gente pode esperar uma movimentação que o preço fez, que deixe nítido uma subida e depois uma quebra de estrutura como essa aqui, ó. Então aqui a gente tem uma quebra de mais um boys. Feito isso, eu tenho a possibilidade de negociar dentro desse nível de bloco de ordem aqui, para que o preço venha a cair. Então eu vou ter uma caixa, vou utilizar a caixa gain de prêmio discount, da região da máxima até a mínima, e aqui a gente tem basicamente a nossa região. Então, por exemplo, o preço aqui, dentro desse candle de 9 horas, está numa região de bloco de ordem muito bem estruturado para uma venda. Então aqui é uma região nítida de venda. O que é que eu espero? Eu esperava que o preço viesse no centro do bloco de ordem para a gente executar essa venda aqui. Então teríamos uma venda com stop de 130, 129 pontos para um alvo pelo menos 5 vezes o risco retorno, sendo que eu alcançaria ele basicamente aqui nessa mínima, certo? Do euro-dólar. A gente tem basicamente essa visão, é o que eu espero para hoje, ok? Espero que ele volte aqui e realmente toque no centro para cair. Porém, ele já foi lá, inclusive na sessão de Londres. Só que eu queria que ele tocasse na sessão que a gente negocia, que é a partir das 9 horas. Que é a sessão de Nova York e Londres ao mesmo tempo. Quando a gente vai para o GBP dólar, a gente tem a seguinte característica. O preço, ele vinha subindo, rompendo máximas. Ó. Então aqui ele foi, quebrou o máximo. Aqui a gente tinha a quebra do choque, nessa região. E o preço vira. Quando ele vira, a gente tem a possibilidade de negociar um prêmio discount dentro dessa região aqui, certo? E aí era só avaliar a pernada impossível. Por exemplo, a gente tem a possibilidade de tanto marcar dessa região aqui até a região da mínima, que é esse cara, quanto essa região de cima aqui. Tanto faz, porque ele quebrou o choque aqui. Então, se eu faço dessa forma, eu teria a possibilidade, tecnicamente falando, desse carinha aqui para tentar uma venda dentro dessa região até hoje. Porém, não teve essa oportunidade e a gente teria também essa negociação aqui dentro desse range para tentar negociar hoje. Então teríamos essas duas regiões. A região, se eu considerar aqui, eu poderia entrar aqui. Se eu considero só isso aqui, de certa forma eu também poderia entrar aqui, porém estaria na zona de equilíbrio. Então não seria uma entrada tão interessante assim. Mas tipo, a minha entrada aqui eu acharia muito mais interessante. Eu tiraria essa aqui e deixaria basicamente essa visão aqui, porque fica mais nítido. Esse carinha tá bem dentro da seção do bloco de Nova York e tal. Então, só não foi no horário de Nova York. Aqui era pro preço ter feito isso aqui, ó. Bum, tocado, queda. Aí seria perfeito. Então, por exemplo, aqui eu tenho a possibilidade sim de negociar uma venda, certo? Então aqui eu teria 63 com 90 pontos de stop, caso o preço volte de novo, e um alvo na região de liquidez desse fundo aqui. Só que para isso o preço não pode vir nessa região aqui, certo? Se ele for antes, aí essa entrada fica invalidada. Eu teria que começar a subir e tocar para a gente vender e vir buscar aqui. Então tá aí o estudo de mercado de hoje.